Olá pessoal, eu sou o Thiago Pontes, seja bem-vindo ao meu canal Pontes Astrologia. Hoje é sexta-feira, dia 6 de março de 2026. São 15 horas e 55 minutos pelo horário de Brasília. Hoje trago como tema Lua minguante em Sagitário, fim de figuras políticas e religiosas. Essa semana, que compreende do dia 8 ao dia 14 de março, é a última fase dessa lunação que se iniciou lá pela lua nova, né, no eclipse solar no signo de Aquário. E a lua minguante em Sagitário, ela vai trazer a finalização de questões referentes a estrangeiros, questões referentes aos políticos, aos religiosos, a pessoas do judiciário, do direito de uma forma geral, pessoas grandes em questões de faculdade, né, algum reitor. Então, assim, figuras muito importantes que são mais do signo sagitariano, né? Não o signo sagitariano do indivíduo, né? Mas que estejam relacionados com o arquétipo, né, do Sagitário, vão estar aí ou partindo dessa para melhor, ou também saindo de cena da onde elas estão, né, no atual momento. Eu já fiz um vídeo acerca de uma figura política, né, de uma moça do mundo político aqui do Brasil, que tende a ir embora. Por quê? Porque ela se casou com outro político que tem uma quadratura de Vênus e Saturno. E quando você casa com uma pessoa que tem um mau aspecto de Saturno com Vênus, há uma grande propensão de essa outra pessoa que tem o mau aspecto acabar ficando viúvo ou viúva. Isto posto, eu creio que essa figura feminina é capaz de repente, partir dessa para uma outra dimensão, tá? Se levando em consideração tudo aquilo que eu já venho acompanhando de outros mapas, tá? E essa figura feminina já participou de concorrer para cargos muito importantes, né, aqui no Brasil, em outras eleições, e nessa muito provavelmente ela venha a concorrer novamente. Ou não, se isso acontecer antes, né, se o fato, o evento vier a acontecer antes de ela tentar concorrer ao cargo. Bem, e aí vamos adentrando então a questão aqui dos dias da semana, né? No domingo, dia 8, que teremos um grande trígono aqui entre Sol e Mercúrio retrógrado em Peixes, Júpiter retrógrado em Câncer e Lua em Escorpião. Esse grande trígono de água, ele é muito bom para dar início a um momento de cura emocional, de cura dos sentimentos, de cura do inconsciente. É um momento excepcional, é um momento diferente, tá? É um momento que tudo que você vai dar início tende a ser bem sucedido. Claro, desde que muito bem estudado, afinal nós estamos com o Mercúrio retrógrado, tá? O Mercúrio ele está debilitadíssimo, tá? Ele está em queda, está em exílio, está retrógrado, está combusto, tá? Mas ele está dentro do termo dele de Mercúrio e vai, na retrogradação até o final do dia, ele vai passar para o termo de Júpiter, com quem ele recebe um trígono excepcional. Tá? Então, assim, o Mercúrio, mesmo com tudo isso, ele ainda está num pedacinho bom ainda de Peixes, ok? E aí, isso tudo que for dado início de forma planejada, vai ser bem sucedido, tá? Vai ser ótimo, vai ser excelente, vai ser muito promissor, tá? É um dia realmente promissor, é um dia também muito bom para você se conectar com o seu interior, né? Ouvir a sua própria voz interna, repensar nos novos horizontes que se pode, né, prosseguir na vida, porque realmente chega no momento da nossa vida que a gente não sabe mais para onde vai, a gente não vê mais luz no fim do túnel. E talvez o domingo seja um portal aí que se abra
para que a gente tente se reconectar com nós mesmos. Tá? Então, é excelente. E um dia excelente também aí, por conta que é o Dia Internacional da Mulher, para se dar início a esse movimento tão importante aí de combate à violência contra a mulher. Eu já tratei de um vídeo específico disso, por conta desse grande trígono, num outro vídeo. Então, eu vou deixar aí depois o card aí para poder você ir lá assistir, se caso você não tenha assistido esse vídeo, ok? E aí, quais as estrelas que estarão aqui ativadas? Além de Kirby, né, ativada aqui por Netuno, que fala de questões de abandono por conta de amantes, temos o Saturno aqui em Áries, ativando a estrela Deneb Kaitos, né? Essa estrela, de um modo geral, ela fala de autodestruição pela força bruta. Vejam que nós estamos tendo ainda guerra lá no hemisfério norte e isso faz muito sentido. Né? A doença, desgraça, infortúnio, mudanças obrigatórias, tá? Restrições e inibições psicológicas, emocionais. Então, vejam que, ao mesmo tempo que nós estamos tendo um grande trígono, nós estamos tendo essa questão da estrela que está sendo ativada aí de restrições emocionais. Então, é aquele momento que você sente o aperto, que você sente que está muito fechado, e é o momento de botar isso para fora. É um momento também muito bom de começar a se pensar em dar início aí a sessões de psicanálise. Tá? Procurar um psicanalista de confiança para poder tentar botar tudo que está dentro para fora, para que você não venha sucumbir fisicamente e emocionalmente, tá bom? Então é um momento extremamente importante. E o Saturno, ativando essa estrela especificamente, fala de mentes impuras, de muitas preocupações, irregularidades com coisas secretas e ambientes desarmoniosos, tá? Evite de ficar em ambiente que você não se sinta bem, tá? Se puder ficar longe desses ambientes nessa semana, seria muito bom. E a Vênus aqui, também conjunta com esse Saturno e com essa estrela ativando o Deneb Kaitos, vai falar de casos de amor secretos que serão revelados. Por quê? Porque o Netuno está aqui. Netuno está perto, tá? Então vai ser algo assim que, né, nós vimos aí o caso do Vorcaro aí, por exemplo, né, que teve seus vídeos aí com outras questões mais tensas, né, sendo divulgadas lá para os parlamentares, né, sendo que não poderia isso acontecer, né, não tinha nada a ver com aquelas coisas da fraude lá do INSS, daquilo que estava sendo investigado. E ali pode se surgir alguma questão desse tipo, não necessariamente no caso dele, mas pode ser em outros casos que eventualmente venham a existir, tá? Então, essa Vênus vai trazer aí revelações de casos de amor secretos, ou vai se dar início a casos de amores secretos, tá bom? Também fala de muita reserva e de muita paixão intensa e até duradoura por conta desse Saturno aqui conjunto, tá? A estrela Canopus, ativada aqui pelo Júpiter retrógrado, né, que fala de religião para fins comerciais, viagens, honra, promoção, mas também com reversão dessa promoção por conta de desagrado do público, né? Então o público protesta e começa a haver aí uma reversão dessa promoção do sujeito aí que foi muitas vezes mal visto pela sociedade. Tá? É uma estrela também que fala de um modo geral de piedade, de conservadorismo, de conhecimento amplo, abrangente, viagens, e transforma o mal em bem, né? Transforma algo que é ruim em bom. Então, novamente, vejam que esse grande trígono está propício para dar início a algo que muitas vezes vem de uma origem muito ruim e você pode transformar isso numa coisa positiva, numa aprendizagem, tá? Numa aprendizagem, numa superação. E essa estrela também fala disso, Canopus. O Marte, aqui em Peixes, ativará a estrela Fomalhaut, que fala de questões malévolas, vingança, muita inimizade secreta,
tá? Já está no signo de Peixes, né? Que falou dos inimigos secretos, né? E ainda numa questão de inimizades secretas com essa estrela, né? Então vejam como que as coisas vão se convergindo. Suscetível à desonra e à ruína, perigo de mordidas e por criaturas venenosas, tá? Picadas por criaturas venenosas. Então cuidado se você for de repente aí para uma área onde tenha cobras, aranhas, escorpiões. Momento também propício para isso, até porque o Marte ainda está em quadratura com Urano. É um momento muito perigoso ainda para isso, tá? Essa quadratura está se desfazendo já, mas ainda está quadraturada, tá? Essa aqui é a dupla do capota, mas não freia, né? Já fiz também um vídeo só a respeito de Marte e Urano, ok? E aí, e essa estrela, além do mais, ela é uma estrela das extremidades. Então, tudo aquilo que é positivo por demais. Mas também tudo aquilo que é negativo por demais. E aqui nós estamos tratando de um pequeno maléfico. Planeta pequeno maléfico. Então, todo cuidado é muito pouco. Tudo bem? E a estrela Ashenar, ativada aqui por Mercúrio retrógrado, né? Que fala de sucessos em cargo público e religião. Tá? Eu já tratei dessa estrela também nas semanas anteriores, nas previsões de semanas anteriores, e vimos aí que uma nova figura surgiu lá no Irã, né? Após a morte lá do Ali Khamenei, o filho dele aí ascendeu como uma nova figura aí religiosa lá do Irã, né? E estavam aí uma escolha e tudo mais, né? Apesar que isso não é muito bem visto lá pelos iranianos, né? Porque eles detestaram quando houve a monarquia. Então, um filho sucedendo um pai não é muito bom também, né? Mas vamos ver no que isso vai dar. Mas não só nessa religião, pode ser em outras religiões também, até mesmo na católica. Também teve, inclusive, um novo arcebispo aí, nomeado pelo Papa em Aparecida essa semana, né? Então ele vai ter um prazo aí para assumir lá a Basílica de Aparecida. Mais um aí também sucedeu, que está ascendendo, né? Nesse novo cargo de responsabilidade na área religiosa. Então, só relembrando, aquilo que eu havia falado na semana anterior se concretizou nessa semana atual. Entendeu? Vejam como as estrelas, elas são realmente incríveis, né? Elas nos dão muito indicativo do que acontece. Seguindo para segunda-feira, dia 9, a Lua estará aqui no finalzinho de Escorpião, grau anarético, fazendo quadratura aqui com Marte, quadratura com eixo nodal e oposição com Urano. Um dia completamente disruptivo e propenso para qualquer tipo de acidentes, principalmente acidentes aéreos, tá? Mesmo aqui tendo se desfeito essa quadratura, mas a tensão aqui com a Lua é que pode ser um gatilho para que aconteça algo muito grave, ok? Até mesmo por tempestades atmosféricas, que é uma semana em que as chuvas estão voltando aí com tudo, né? A Lua vai estar fazendo conjunção com a estrela Toliman, né, que fala de popularidade, diplomacia, maus hábitos, maus hábitos de forma secreta, né, escondida. Consumo excessivo de álcool, fala de disputas com sucesso final também. Tá? É uma estrela, de um modo geral, que fala de distúrbios, tempestades, revolta contra restrições da liberdade. Então vejam que eu falei de tempestades. Então, tempestades atmosféricas nesse dia são a maior probabilidade disso acontecer. É um dia também muito bom, por conta desse trígono aqui com Netuno e Saturno, com a Vênus, que dá uma sensibilidade um pouco maior de repente, se pensar em dar início a alguma coisa que estava se pretendendo fazer. Tá? É um dia magnífico também, essa lua aqui em trígono com Netuno, Saturno e Vênus, tá? Talvez abrir alguma coisa referente a, vamos supor que era abrir uma empresa referente à floricultura,
né? Abrindo uma empresa referente a questões de artigos femininos. É um dia excelente, né? E fazer algo que seja pioneiro também, tá? Afinal, nós estamos falando aqui de um trígono com o signo de Áries, tá bom? Mas tirando esse perigo aqui das tempestades atmosféricas, né, ou de eventuais acidentes graves, do resto aqui está muito positivo essa configuração aqui, tudo bem? E aí, a estrela Deneb Age, ativada aqui pelo Marte, que é uma estrela que é favorável a atividades artísticas e científicas. Então vejam que também ela tem o seu lado positivo, essa estrela, mesmo que seja de uma forma muito desafiadora. Tá? Essa lua aqui quadraturando vai ser uma forma desafiadora, mas nada é impossível de acontecer, ok? E aí, passando para a terça-feira vai adentrar com a Lua, ativando a estrela Alwide, né, que vai falar de cegueiras, feridas, brigas, hematomas, facadas, golpes e até coices de cavalos, tá? Então, assim, o Sagitário ele tem uma parte que remete ao centauro, né, o cavalo. Então, aqui também vai falar da estrela referente a coisas de cavalo. Cuidado, né, se você de repente estiver numa área onde tenha cavalos, né, e se aproximar de um. Tá? É um dia muito propenso, dependendo de como isso ativa no teu mapa. A quadratura ainda estará com Marte, tá? E uma quadratura aqui com Mercúrio, então é um risco de repente sofrer um acidente, principalmente acidentes em trânsito, tá? Em áreas rurais, por exemplo, você pode acontecer de repente colidir com algum animal silvestre, tá bom? É meio complicado, né? De repente, se não presta atenção, acaba pegando um cavalo, por exemplo, tá? Então toda atenção é redobrada aí com relação a isso, tudo bem? Passando para a quarta-feira, dia 11, nós temos a Lua ainda aqui em Sagitário, agora prestes a, já dando já início aí à fase minguante, tá? Ela aqui quadraturada com o Sol, já trazendo aí a questões de figuras do judiciário, das religiões, né, as questões do pessoal da política, que aí pode sair de cena, tá? E pode ser de repente aí de uma forma muito misteriosa, até porque essa quadratura vai se formar junto com Netuno aqui em Áries. Então, de repente, essa figura política do judiciário, da religião, pode sumir de forma misteriosa. Muitas vezes ela pode, de repente, estar encarcerada em algum lugar, né? Estar encarcerada porque foi pega de alguma forma completamente inusitada, entendeu? Então, assim, é um aspecto assim um tanto tenso, tá? E é um dia também cheio de prisões também, tá? Já que Lua com quadratura a Netuno pode dar prisões de políticos, prisões de figuras religiosas, prisões de pessoal aí da área do judiciário, advogados, né, promotores, alguém aí que esteja envolvido com a área do judiciário pode acabar indo para o chilindró, né? Acabar indo em cana por conta de coisas aí que, né, foram feitas de forma equivocada, de forma ilegal, tudo bem? E nessa quarta-feira também, a Lua vai estar ativando a estrela Ras-Alleg, que fala de proeminência pública em assuntos religiosos. Novamente, então, o pessoal da área religiosa, principalmente, tem que tomar cuidado. Favorável ao ganho, infecções e epidemias. Pode ser que também tenhamos aí notícias de doenças aí que venham a se alastrar pelo mundo, tá ok? Não da forma como foi lá naquela época lá de 2020, né, até 2022, mas pode ser algo aí que venha a ser chato, que vai requerer muito cuidado também, tá bom? Essa estrela Ras-Hallig fala de infortúnio por meio de mulheres, fala de perversão e depravação mental, tá?
Então, toda a atenção aí, fala de contaminação infecciosa por toxinas e também picadas por insetos venenosos e mordidas de cães, tá bom? Então, todo cuidado é pouco também nesse dia. Aí depois a Lua vai fazer conjunção com a estrela Lesá, que fala de perigo, desespero, imoralidade, malevolência, e também está ligado a venenos ácidos, tá? E quanto o Marte aqui, estará ativando a estrela Sadalashbia, que fala de descoberta de coisas escondidas, tudo bem? Principalmente aí o judiciário pode acabar revelando muitas coisas ou recebendo algo aí de documentos muito secretos, tá? Afinal, o Marte aqui vai começando a fazer um trígono com o Júpiter e aqui pode ser que o judiciário comece a ficar muito mais movimentado do que de costume, tá bom? Passando para o dia 12, na quinta-feira, a Lua estará exilada em Capricórnio, com oposição com Júpiter, trazendo aí questões de ilegalidades, imprudências, negligências, né? Questões aí de historinhas da carochinha, né? Mal contadas, e alguma figura pública que vai cair em descrédito. Alguma figura pública, principalmente política, pode acabar aí tendo o seu momento de decadência, tá? Até porque a Lua ainda estará em quadratura com Netuno, Saturno, Vênus. Então, figuras aí da política podem estar aí sendo presas, tá bem? Na quinta-feira, né? Então, é um momento complicado, principalmente figuras femininas, tá? Que a Vênus aqui, ó, também está ativada por essa quadratura aqui com a Lua. Na sexta-feira, dia 13, a Lua chegará lá no grau 17, ainda também em oposição com Júpiter, ainda trazendo essa mesma tensão, em quadratura aqui, já com o Quirón, né, trazendo aí questões tóxicas, né, o macho tóxico, a questão de homens, né, também da área pública, ou do que compõem algum órgão do governo, aí talvez sendo presos ou sendo descobertos por coisas erradas que fizeram, sejam com mulheres, sejam com menores, tá? Então pode ser descoberto algo aí bem tenebroso, tá? E nessa sexta-feira, a Vênus aqui vai estar ativando a estrela Algenibe, que vai falar de assuntos financeiros, né, que é uma estrela muito favorável para assuntos financeiros, tá? É muito favorável, apesar aqui que ela está meio que quase em quadratura com Júpiter, mas é um momento bom até para se planejar, para não cometer gastos desnecessários, tá? Porque se não for planejado, essa quadratura aqui vai ser problemática, eu já vou falar dela, tá? Mas ela é boa para um planejamento. Fala de maus hábitos, de um modo geral, Algenibe fala de violência, infortúnio, desonra e notoriedade, tá bom? E Marcabe, sendo ativado pelo Sol aqui, que fala de questões enérgicas, fala de muito azar, fala de honras marciais impermanentes, ambições decepcionadas, acidentes e doenças, tudo bem? Cortes, golpes, facadas, febres e riquezas também são muito associadas com essa estrela Marcabe, tá? Apesar que o Sol aqui está num sextil com a Lua e sextil com Urano, então isso aqui pode amenizar as tensões referentes aos assuntos dessa estrela, tudo bem? E no sábado, dia 14, a Lua chegará bem no final de Capricórnio, já para adentrar no Aquário no restante do dia, fazendo aí um belo trígono com Urano, né? Um dia excepcional aí para surpresas, né? Talvez boas de um certo modo, mas para outros pode ser ruim também, até porque ela vai fazer conjunção com Plutão, tá? Então, essa conjunção com Plutão pode desagradar alguns e pode beneficiar outras pessoas. E a quadratura aqui da Vênus já começa a se aplicar cada vez mais com relação ao Júpiter, trazendo aí problemas de arrogância, indulgência, questões de também gastos desnecessários,
né? Então, cuidado, feche um pouquinho a mão aí, aperte os cintos, segure o bolso, porque realmente é o momento de segurar a grana, porque tudo vai ficar mais caro, tudo vai ser mais puxado ainda por conta dessa guerra, tudo bem? Mas se for bem planejado, pode ser que você consiga aí se sair melhor, tá? É um momento bom aí, de repente, para começar alguma empreitada nova, tá? Principalmente na área da espiritualidade ou que tenha questões artísticas por conta desse Marte aqui em trígono com Júpiter, tudo bem? E assim, vamos encerrando a semana. Eu agradeço mais uma vez pela paciência, inscreva-se, ative o sininho de notificações, comente, curta, compartilhe e qualquer outros detalhes maiores referentes a esta semana vou trazer em vídeos específicos, tudo bem? Até logo!